Muito bem, vamos nessa então. Olha só a questão que ele propõe para a gente. Ele quer saber quantas moléculas de adrenalina estão contidas em 1 litro de plasma. Beleza. Bom, primeira coisa, quando a gente tem essa questão que envolve aqui, né? Quantidade de moléculas, quantidade de átomos, é sempre importante a gente lembrar de uma relação que eu coloco aqui sempre, né? Então, a massa molar é a massa equivalente a 1 mol de substância, que equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 alguma coisa. Como assim alguma coisa? Se eu estiver falando da massa molar de um átomo, 6 vezes 10 é 23 átomos. Se eu estiver falando da massa molar de uma molécula, 6 vezes 10 é 23 moléculas. No caso, a gente está trabalhando aqui com moléculas. Então, aqui, essa nossa relação ela seria com moléculas, certo? E o que é esse M aqui, Marx? Esse M aqui, ó, é a massa em gramas de 1 mol, certo? É a massa em gramas de 1 mol. Tá, e como é que eu encontro isso? Com base na formulinha e nos valores de cada um dos átomos, a massa de cada um deles. Então, vamos começar calculando a massa aqui, ó, do C9H13NO3. Para isso, a gente tem que pegar os valores de cada um aqui, ó. Então, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Então, o carbono está aqui, a gente consegue aqui na tabela, ó. Tá aqui, eu vou pegar, já citar, ó, 12 do carbono, 14 do nitrogênio, 16 do oxigênio e lá na outra ponta, 1 do hidrogênio, tá? Então, isso aqui são valores que a gente pegaria na tabela, beleza? Legal, então vamos lá. É 12 do carbono vezes 9, certo? Que são 9 carbonos, mais 1 do hidrogênio vezes 13 hidrogênios, aqui, mais 14 de 1 nitrogênio, mais 16 do oxigênio vezes 3 oxigênios, certo? Então, aqui a gente teria 90 mais 18, 108, 108, aqui 13, aqui não precisa fazer nada, né? 14 mesmo, e aqui 16 vezes 3, 48. Somando tudo, a gente chegaria em 183 gramas por mol. Ou seja, eu encontrei esse M aqui, ó. Então, eu jogo nessa relação aqui, que 183 gramas de adrenalina equivalem a 1 mol, certo? Eu vou dar um espacinho aqui para baixo para ficar mais livre. Legal. Dessa relação, a gente sempre usa duas partes. E como é que eu vou saber quais partes eu uso, Marx? Depende do que eu tenho no meu problema. Ó, ele quer saber em 1 litro de plasma quantas moléculas. E eu sei que em 1 litro de plasma tem essa quantidade de gramas de adrenalina. Então, a quantidade em gramas que eu estou trabalhando é essa daqui, ó, 6 vezes 10 a menos 8 em 1 litro de plasma. Então, nesses 6 vezes 10 a menos 8 gramas, ele quer saber quantas moléculas. Então, eu estou relacionando grama com moléculas. Então, eu vou pegar só a parte que envolve gramas e, no caso aqui, moléculas. Por que aqui é moléculas? Porque eu estou falando de uma molécula, né? De uma quantidade de moléculas. Então, a gente pode usar só essa parte. Então, a gente fica que 183 gramas equivalem a 6 vezes 10 a 23 moléculas, ok? A parte do 1 mol não me interessa nesse momento. Isso aqui eu não vou usar. Beleza. Aí, eu vou para a questão. Eu tenho 6 vezes 10 a menos 8 gramas, quero saber quantas moléculas. Eu tenho 6 vezes 10 a menos 8 gramas e quero saber quantas moléculas. Então, aí agora é uma multiplicação em cruzes. E aí eu vou multiplicar aqui, ó. Então, vai ficar 183 vezes x é igual a 6 vezes 10 a menos 8 vezes 6 vezes 10 a 23. Vamos jogar aqui para cima. Então, a gente vai isolar o x. Então, o x é igual. O 183 vai passar dividindo, né? Então, vamos só fazer de novo isso aqui.
ficou feio. Ó, então 6 vezes 10 a menos 8, vezes 6 vezes 10 a 23, dividido por 183. Dá para fazer isso aqui, buscar na calculadora, fazer exatamente, mas a gente tem respostas que não estão... Opa, peguei exercício errado aqui. Ó, a gente está com respostas que não são tão próximas assim, ó, 2, 2,5, 3,6. Então, vamos tentar ver se a gente consegue sair numa aproximação aqui, como se isso aqui fosse 180. Porque aí a gente consegue umas aproximações aqui, ó. Como assim, Marx? Ó, 180 com esse 6 aqui de cima. Por 6 dá 1, por 6 dá 30, certo? Simplificando por 6. 180 dividido por 6 daria 30. Aí a gente tem uma outra simplificação que a gente pode fazer aqui, ó, que é o 6 com o 30. Por 6 dá 1, por 6 dá 5. Então, o que vai sobrar aqui para a gente? Vamos lá. Aqui em cima sobrou 1 vezes 1, que é 1. E como é que eu faço as contas dos 10 alguma coisa aqui, Marx? Mantém a base 10 e faz a conta do expoente. Menos 8 com 23. Dá 15. Certo? Dividido pelo resultado de baixo, por 5. Então, aqui vai ter que x é igual a 1 dividido por 5. 1 sobre 5 é 0,2. Vezes 10 elevado a 15. Só que não tem essa resposta, porque a gente vai ter que colocar como 2 vezes 10 alguma coisa. Então, aqui eu tenho que pensar. A vírgula estava aqui, mudou para cá. Então, de 0,2 virou 2. Então, aumentou uma vez aqui, aumentou uma casa. Se aumentou uma casa no número base aqui, eu diminuo uma aqui para compensar. Então, ele vai para 14 moléculas, certo? Vou escrever pequenininho aqui, moléculas. Beleza? Então, 2 vezes 10 elevado a 14 moléculas. E aí, 2 vezes 10 elevado a 14 moléculas, a gente chega aqui na alternativa B. B de beleza? Espero que você tenha entendido qualquer coisa. Só perguntar. Tamo junto e vamos nessa. Tchau, tchau.